Olá, eu sou a professora Dinanci Silva e sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos então trabalhar um assunto maravilhoso na nossa aula hoje, que é a aula 25, que tem por título Tipos Textuais, Descrição. Então vamos lá compreender essa tipologia textual chamada descrição. Você na escola certamente já fez muitas. Vamos agora compreender então a estrutura dessa tipologia, o que ela é, quais são suas características. Então vamos lá. Então o texto descritivo, que tipo de texto é? Ou a descrição? É um tipo de texto que envolve a descrição de algo. Isso você tem que lembrar, tem que entender. A descrição, ela vai descrever algo. Que algo é esse? Esse algo pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, lugar, ou ainda um acontecimento, né? Qual é a intenção, qual é a finalidade do texto descritivo? Então, o texto descritivo, ele tem a intenção, acima de tudo, de transmitir, né, para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Preste muita atenção, então, que o texto descritivo, ele objetiva transmitir para quem está lendo o texto ou quem está ouvindo. Eu posso fazer a descrição de uma pessoa e você pode estar ouvindo. Então, qual é o objetivo? Transmitir as impressões. Como quem escreve, quem descreve, percebe aquele objeto, aquele animal, aquela pessoa, aquele acontecimento, qualquer que seja o objeto descrito. Então, eu vou emitir as impressões e também as características, qualidades, os defeitos sobre algo que eu estou descrevendo. Que algo é esse? Pessoa, animal, lugar, acontecimento, qualquer que seja o objeto descrito, ele vai transmitir essas impressões e essas qualidades. Muito bem, você vai descrever. Então, esse texto, ele vai captar, né? Ele vai captar as impressões, como você percebe. Que impressões são essas? É a sua percepção acerca de algo. E vai representar isto, elaborando, né, formando uma fotografia, um retrato. Ou seja, quando eu faço uma descrição de algo, de uma pessoa, de um objeto, o meu leitor tende necessariamente, para ver aquele objeto descrito, pessoa, animal, lugar, acontecimento, seja o que for, ela tem que ver como se fosse um retrato, uma fotografia. Mas como eu faço essa fotografia? Descrevendo as características e a forma como eu percebo, as minhas impressões, através das palavras. Para isso eu vou selecionar determinadas palavras. Então vamos continuar entendendo o texto descritivo, né? Então, o que é que eu vou fazer através das palavras? Eu vou apresentar alguns aspectos que são importantíssimos para essa descrição, para tratar esse retrato verbal, nesse tipo textual descrição, né? O que é que eu vou fazer? Utilizando as palavras, eu vou descrever as características físicas, né? E também eu vou descrever as características psicológicas, se for de uma pessoa, não é? Então, veja aqui que descrevendo as características físicas e ou psicológicas daquilo que eu pretendo descrever, daquilo que eu pretendo analisar, né? Características físicas, por exemplo, cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, a função, para que serve, né? O clima, o tempo, a vegetação, a localização e também as sensações, né? Então, são outros elementos, a localização, entre outros elementos que, utilizando a palavra, eu vou
é retratar, eu vou traçar aquela fotografia com palavras, aquele retrato verbal com palavras. Então, o meu leitor vai ter condições de visualizar, mentalizar como é o objeto que eu estou descrevendo, a pessoa, o lugar, a situação, através das palavras e suas características físicas ou psicológicas, não é? Então, eu descrevo. É como se eu traçasse exatamente uma fotografia verbal, um retrato verbal. Isso ficou claro para vocês? Ficou? Muito bem. Vamos adiante, então, ver agora as características dessa tipologia textual, desse tipo textual, descrição. Quais são? Como você vai reconhecer um texto descritivo? Você vai reconhecer por essas características, não é? Já falei, a primeira é traçar o retrato verbal através das palavras, por meio das palavras, certo? Então, por meio das palavras. Esse retrato verbal é descrito por meio das palavras. Você vai notar que nesse tipo de texto, você não vai ter verbos de ação, né? E também você não vai ter uma relação, não vai aparecer uma relação de anterioridade ou de posterioridade entre as frases, como por exemplo no texto narrativo, né, em que há uma relação nítida de anterioridade e de posterioridade. Ou seja, o acontecimento vai se desenrolando em sequência. No texto descritivo, não temos esses verbos de ação para dar essa sequência e não temos também essa relação de causa e efeito, anterioridade e posterioridade. Também nós vamos ter no texto descritivo, né, a predominância de substantivos. Você vai notar muitos substantivos. Professor, o que são substantivos? Os substantivos são as palavras que vão dar nome aos seres, o nome do ser, qualquer que seja o ser, animado ou inanimado. Então, muitos substantivos nesse texto. Os adjetivos, que são as palavras que vão qualificar de maneira positiva ou negativa o ser descrito. Então, substantivo, que é o ser propriamente dito, e as características desse ser, né, que são realizadas através dos adjetivos, positivos ou negativos, características boas, né, ou ruins, virtudes ou defeitos. E também das locuções adjetivas com o mesmo objetivo do adjetivo. Muito bem. Também você vai notar que no texto descritivo nós temos também o emprego, a utilização de enumeração e de comparação. Olha, essas são as características. Então, enumeração e comparação. Você vai enumerando isso, aquilo outro, você vai vendo isso. Pronto, já vimos então as características do texto descritivo. Já vimos como ele se realiza, que é um retrato verbal, uma fotografia por meio de palavras, e nele você não vai encontrar, né, verbos de ação, não vai encontrar relação de anterioridade e de posteridade, não é aquela relação de causa e efeito. Você vai encontrar a predominância de substantivos e adjetivos, das locuções adjetivas para qualificar os substantivos, e você vai também ter o emprego abundante de enumeração e de comparação, estão sendo comparadas, né? Vamos agora ver então, fazer a leitura de um fragmento de um texto descritivo. Eu leio daqui e você lê daí. Vamos lá, clarinete. Muito bem. Um elemento clássico e imprescindível num concerto. O clarinete, olha aqui, o substantivo. Com seu timbre aveludado, olha a presença de adjetivo aqui, qualificando o substantivo. É um instrumento de sopro de maior extensão sonora, pelo que ocupa na banda de música o lugar do violino na orquestra. Bem, está descrevendo o clarinete. Note, a descrição é de um clarinete. Seguindo, outras características, o clarinete que possuo foi obtido após meu nascimento, doado como presente de aniversário por meu bisavô, um velho músico do qual carrego o nome sem tê-lo conhecido. O clarinete é feito de madeira, olha a descrição física. Aqui, nessa parte, ele fala um pouquinho da história do clarinete, né? Só para situar. O clarinete é feito de madeira, possui um tubo
predominantemente cilíndrico, formado por 5 partes. 5 partes. Você está vendo que ele está descrevendo, apresentando as características físicas do clarinete, dependentes entre si, em cujo encaixe prevalece a cortiça. Olha, de que é feito? Além das chaves e anéis de junção das partes de meta. Sua embocadura é de marfim com 2 parafusos de regulagem, os quais fixam a palheta bucal. Mesma coisa, ó, descreveu a embocadura, como é que ela é, marfim, 2 parafusos, tá. Muito bem, seguindo ainda, com pouco mais de um século, este clarinete permanece calado. Olha a impressão aqui, ele está dando a impressão, ele permanece calado. O clarinete permanece calado. Latente. Calado e latente são adjetivos que estão qualificando. Sem produzir sons nem músicas, pois não herdei o dom de meu bisavô. O bisavô era o que tinha presenteado este clarinete a ele. E nunca me interessei por este tipo de instrumento. Mas quem sabe se daqui a alguns anos não aparecerá um novo João Rodolfo que herde ao mesmo tempo de seus bisavós e tataravós, respectivamente, o instrumento e o dom. Então aqui nós tivemos o exemplo de um texto descritivo, você percebeu as características. Vamos conhecer agora os 2 tipos de descrição, conforme o que nós já antecipamos para você, né? Nós temos então a descrição subjetiva, que vai apresentar as descrições de algo, mas vai descrevendo, evidenciando, mostrando as impressões pessoais, a percepção do emissor, né, do locutor do texto. Como, por exemplo, os textos literários. Então, a descrição subjetiva você vai encontrar, né, predominantemente nos textos literais, que são repletos de impressões dos autores, do eu dos autores, né, suas impressões, sua percepção pessoal. E também nós temos a descrição objetiva. Nesse caso, o texto vai procurar descrever de forma exata, pelo menos tenta, não é? E realista. O que ele vai mostrar? As características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo, sem mostrar, né, sem apresentar suas impressões, as suas percepções pessoais, seu juízo de valor ou impressões subjetivas. Exemplo de descrições objetivas são os retratos falados, manuais de instruções, verbetes de dicionários e enciclopédias. Esses são exemplos de textos descritivos objetivos, né? Que procura mostrar de forma clara e realista como o objeto descrito é. Então vamos agora aos exemplos desses 2 tipos de descrição. Vamos ver o primeiro tipo. Vamos lá. O primeiro tipo, então, diz assim: a dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um pijama desbotado e de seda japonesa e tinha as unhas aduncas, recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro, descascado nas pontas encardidas. Veja a percepção dele, velha balofa, ó, já deu uma qualificação aqui. Você vai vendo que aqui tem as impressões dele. Peruca mais negra do que a asa da graúna, outra impressão. Vestia um pijama desbotado e de seda japonesa, aqui física, e tinha as unhas aduncas, recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro, descascado nas pontas encardidas. Olha, o adjetivo qualificando. Muito bem, vamos para o próximo. Esse aqui é um exemplo de descrição subjetiva, certo? Ele está dando as impressões dele. Agora vamos para o outro texto. A dona tinha aproximadamente 1,70 m e 60 quilos. Vestia uma blusa rosa, decotada e uma saia rodada na altura dos joelhos. Seus cabelos eram castanhos encaracolados e sua pele morena. Aqui você percebe que a descrição é objetiva. Por que é objetiva? Porque você está vendo que ele está dando características realistas, 1,60 m, 60 quilos. Qual era a cor da blusa? Rosa, era decotada, a saia era rodada, na altura dos joelhos. Características reais que ele estava vendo. Então, o primeiro exemplo de descrição é subjetiva, porque ele imprime as impressões dele, e este, objetiva. Vamos praticar, vamos para a nossa, então, dinâmica local interativa.
Olha aí, queridos, temos uma questão, uma única questão que você vai ler, certo? E analisar para responder. Não está difícil, por favor, não chuta, porque você analisando e realizando o exercício, a aprendizagem se efetiva, de fato. A sua aprendizagem se torna significativa. Um abraço, eu volto já para conferir seu trabalho.
bem, de volta então para conferir o seu trabalho. Vamos lá então ler a nossa questão, mas antes, porém, vamos registrar a participação dos nossos queridos alunos. Eu gosto muito, fico muito feliz quando você participa, porque quando você participa, a sua aprendizagem vai ficando eficiente, ou seja, nós aprendemos com o quê? Com os sentidos e com a nossa razão. Se só olhamos, se só observamos, se só escutamos, não aprendemos. A nossa aprendizagem não é significativa. Porém, quando observamos, olhamos, procuramos analisar e sintetizar e aplicar, compreender o que está sendo feito e utilizamos um exercício, realizamos um exercício, então a aprendizagem se concretiza. Vamos lá então. Temos aí, eu vou citar alguns, não dá para citar todos, mas vamos ver então o Eduardo. Ele está respondendo a letra B. Eduardo, não temos a letra B. Temos para você ler o texto e apontar algumas características do texto descritivo, né? O que você observou daquilo que nós explicamos. Mas vamos lá, valeu a intenção de ir lá. Deixa-me ver, Rian, né? Deixa eu ver quem mais. Rian, tá tão rápido. Kelvin Silva, participando, né? E diz que acha que parece equivaler a descrever o quase paraíso. Muito bem, vamos ver. Rian, depois. Francilane. Temos também a Esther participando. Deixa eu ver quem mais. Tiago. Pedro Alves. Deixa eu ver quem mais. Sara. Olha, Sara, não tem letra B. Eu precisava entender um pouquinho mais como era o exercício, né? Mas eu expliquei. Temos Jéssica, Alexandre, Daniele, acredito que seja Daniele, Severino, Amarildo. Olha, muita gente participando. A Jennifer, Carlos Alberto, deve ser Carlos Alberto. Muita gente participando. Neemias. Olha, fico muito feliz. O Felipe, Renato, muito bem. José Vinícius, acredito. Camila, muita gente participando. Olha, que bom. Obrigada pela participação de vocês. Continue participando, tentando responder, tentando compreender, porque isso que faz acontecer a sua aprendizagem. Então, vamos ler a questão para podermos identificar. Vamos lá. A única questão que nós temos diz o seguinte, tem um texto e você deve ler o texto. Sempre faça a leitura. Então diz assim: descrever a conjuntura econômica norte-americana parece equivaler a descrever o quase paraíso. Você nota que depois disso temos 2 pontos, ó. Lembra? Enumeração. Os 2 pontos, eles têm o objetivo de introduzir entre outras regras, a enumeração de algo. Então ele diz, inflação, né? Inflação é o substantivo, a presença substantivo, né? No ano passado, mais baixa em 31 anos, o menor índice de desemprego em 21 anos. Está percebendo aqui? Ele está descrevendo inflação no ano passado, mais baixa em 31 anos, o menor índice de desemprego em 23 anos, está fazendo uma descrição introduzida aqui pelos 2 pontos. A maior redução do déficit público em 22 anos e continua, né, descrevendo. Crescimento econômico ininterrupto há 70 meses. Percebeu? Ele fez a descrição de quê? Da inflação, que é o objeto descrito. Você percebe que aqui praticamente não tem verbos, né? Não temos, olha só, a não ser esse aqui, parece equivaler essa locução aqui, e deixa-me ver o que mais, descrever no início, deixa-me ver o que mais, é isso, praticamente não temos mais. Olha, no ano passado, mais baixa em 31 anos, menor índice de desemprego em 23 anos, a maior redução do déficit público em 22 anos, nenhum verbo a partir dessa descrição, certo? E outra coisa, você tem também a presença dos adjetivos. Lembra que na descrição nós temos o adjetivo para qualificar o substantivo, né? Você nota a presença dos adjetivos. Quais são eles? Baixa, temos aqui, ó, mais baixa, certo? Nós temos esse. Nós temos também desemprego, menor, ó, qualificando, menor índice,
Deixa eu ver que é uma maior redução, né? Nós temos essas palavras. Ainda temos crescimento ininterrupto, ó. Então, nós temos esses adjetivos. Então, a questão para você era para você apontar, né, para você mostrar naquele parágrafo algumas características gramaticais que são inerentes, que são típicas do tipo textual descrição. Apontei aqui para você e agora, só para você anotar, vamos lá para o nosso gabarito. Isso mesmo, olha aí. A gente tem então a resposta que você deveria ter me apontado, me mostrado, era isso aí, tá bom? Os 2 pontos, numeração, quase nenhum verbo, o adjetivo. Então, essas eram as características apontadas. Muito bem, é isso. Quero parabenizar aqueles que participaram, mesmo que não tenham acertado a resposta. Não tem problema, é importante tentar. Agradeço a participação de todos vocês. Nos vemos na próxima aula. Certo, meus queridos? Tchau, tchau. Olá, caros alunos e professores, né? Como vocês viram aí, nós vamos, até pela imagem que está aqui, ó, no fundo, né? Vamos falar hoje algo sobre educação física. Vamos relembrar alguns pontos aí iniciais importantes para essa matéria, né? Onde a gente vai tratar muito sobre o quê? Sobre movimentos, né? A importância corporal tem uma grande influência, independente aí da sua cultura. Tanto a cultura local, né, que nós vamos ver aí no Amazonas, ou no sul do país, ou sudeste, ou centro-oeste. Cada um tem uma cultura diferente relacionada a movimentos. Mas como assim, professor? Será que existe diferença? No decorrer dessa aula nós vamos ver. Então, vamos ver aí, ó, a importância da cultura corporal. Tá aí, ó, né? A importância da cultura corporal, ela... Se a gente for pensar em local, tipo no Amazonas, por exemplo, né? Vamos falar em questão de dança. As danças daqui, vamos citar o exemplo do Boi Bumbá de Parintins. Então, são movimentos, aquela dança ali, que a gente não encontra em outra parte do país ou do mundo. Se alguém colocasse, né, para vocês verem uma dança dessa, né, se colocar em outro estado ou em outro país, através dessa cultura corporal, desse movimento, você vai identificar, essa dança aí fica lá no Brasil, no Amazonas, em Parintins, né? E nós temos aí também essa parte pré-histórica. O movimento ele tem um certo significado desde a pré-história. Vamos agora relembrar lá, né, na época das cavernas, os homens, eles tinham um movimento diferente, não ficavam totalmente eretos, né, como está nessa imagem aí. Então, os movimentos serviam para quê? Para, de repente, espantar algum animal, né, predador, né, ou até mesmo tinha significado junto àquela tribo dele ali, aquele grupo de pessoas. Então, a expressão corporal nessa época pré-histórica, ela devia ser um pouco, né, até um pouco mais importante do que atualmente, que também tem. Se a gente for ver o pessoal aí que trabalha com Libras, olha só a importância corporal aí, como os movimentos fazem parte de uma linguagem, ok? Então, os movimentos aí têm essa importância desde lá da pré-história, nossos movimentos. É o que a educação física trata, ela vai tratar de quê? De movimentos de uma forma geral, como nós vamos ver mais adiante, né, nos 5 eixos que a educação física trabalha. Mas por enquanto, está aqui, ó, quem quiser anotar, né, vamos anotar. Nós conhecemos o mundo pela relação física, ou seja, pelas sensações que sentimos por meio dos nossos sentidos, né, que são estimulados pela estética, ok? Então, a organização do mundo, de um modo geral, estará relacionada com o nosso corpo, né?
O nosso corpo, ele vai transmitir alguma imagem de uma certa forma. De repente, uma pessoa, nem sempre tem a ver, mas uma aparência física, ela pode estar, né, transmitindo o quê? Que você, de repente, está triste, você está muito alegre, você está ansioso, ok? Se, de repente, você está doente, está com algum problema de saúde, né, uma pessoa que, de repente, você sempre viu com uma determinada aparência, uma forma física, você reencontra ela, ela está diferente, ou está mais magra, ou está um pouquinho acima do peso, você, opa, está acontecendo alguma coisa. Só em ver a imagem da pessoa, ok? E os movimentos também. Se a gente for analisar, às vezes, numa entrevista, né, com um psicólogo lá, né, numa empresa, eles vão analisar tudo. Se você for uma pessoa nervosa, está nervosa naquele momento, já vai ver que você fica tendo algum tipo de tique, ou piscando muito o olho, ou mexendo muito com as mãos, ou batendo os pés. Então, os movimentos, lutas ao mesmo tempo. Mas as lutas, por exemplo, o judô, ele é muito parecido com o jiu-jitsu, mas quem faz sabe que tem alguns golpes. Mas vamos embora fazer uma comparação com o karatê. O movimento, né, os movimentos do karatê são muito diferentes do kung fu. Ou o Kung Fu parece com o Taekwondo. Então, assim, nós vamos trabalhar todos esses movimentos, a cultura corporal relacionada a um tipo de luta, né? E o quinto eixo aí, que a educação física também trabalha, são as danças. Isso mesmo, nós acabamos de falar, demos exemplos aí, né, que dependendo da região, você vai ver uma cultura diferente de danças. No Amazonas, a gente aqui, né, pelo menos que eu vejo, é o forró, as danças que são mais praticadas, né, o forró, o carimbó e o boi-bumbá. Se a gente for analisar em outra região, vamos ver danças diferentes. Temos o frevo, temos shot, o vaneirão no sul, né, o frevo no nordeste, né. Temos músicas aí no nosso centro-oeste, né, que é a catira, tem as músicas, danças lá com sertanejo, e assim por diante. Então, a educação física, ela trabalha esses 5 eixos, né? E com culturas diferentes dentro do nosso país, ok? Então, a cultura corporal, ela é muito importante e ela distingue, né, uma região, um povo, com aquilo que é praticado, ok? Tá bom? Então, isso aí foi a nossa conteúdo dessa aula e nós vamos para a nossa DLI, tá bom? Vamos lá. Então, tá aí, ó, primeira questão, né? Enem 2009, ó, aconteceu aí, ó. A cultura corporal de movimento está expressa em jogos, esportes, danças, artes marciais, lutas, ginástica e outros movimentos que ainda são emergentes, né? Certos movimentos são significativos para determinada região do país, mas não para outras. Você, por exemplo, que nasceu e cresceu em determinada cidade, pertence a uma região do país, aprendeu e praticou alguns jogos, esportes e dançou um tipo de música, né? Porque tais manifestações são partes integrantes da sua comunidade, ok? O Brasil tem características culturais embasadas na miscigenação de raças e etnias, que influenciam nas manifestações, nós falamos na nossa aula, né, de movimentos, como por exemplo, né, aí vocês vão ver em qual dessas alternativas aí, ó, letra A, B, C, D ou E, que está relacionado a esse questionamento, ok? E a segunda questão dessa interatividade é o seguinte, ó, o movimento humano é o grande objeto de estudo da educação física e cabe a ela oportunizar às pessoas o conhecimento da cultura corporal. Nesse sentido, defina as 5 manifestações da cultura corporal de movimento. Acabamos de falar nos 5 eixos de manifestação, tá bom? Já já a gente volta para fazer a nossa interatividade. Vamos lá.
Ok, então vamos ver aí, já estava ali no app, aula em casa, né, verificando a resposta aí. Muitos já conseguiram já dar a resposta certa em ambas questões, né? Outros ainda estão em dúvidas, mas dá tempo ainda de teclar e colocar lá, né? Vamos ver ali, ó. Vamos dar uma olhadinha. Alguns estão colocando ali, ó. Letra A, outros colocando na primeira questão letra C, ok? Tem gente colocando até a letra E, né? A segunda questão estão respondendo ali uma sequência, né? Que nós vamos ver se está correto ou não, dos 5 eixos. Então, assim, as 5 manifestações que nós temos aí trabalhado na educação física. Ó, vamos ver ali, ó. Lê, ó. Isso aí, ó. Questão 1 colocou letra A, questão 2 colocou ali esportes, lutas, né? Nós vamos ver daqui a pouco se está correto ou não. As duas questões estão relacionadas a todo o conteúdo, né? Então tá ali, ó. A Heloísa colocou ali, ó, né? Que é a questão 1, letra A, né? O Leonardo, letra A letra A tá aí, né? No comando, ó. A Ana Júlia também colocou letra A, né? A Rainara também, a letra A, ok? E aí tá tendo uma resposta, uma sequência aí da letra A. Mas será que a letra A tem certeza? Olha lá, lê bem, né, as alternativas e o enunciado. De repente é uma pegadinha. Às vezes a gente coloca, ainda mais essas questões de Enem, né? A pessoa, opa, tá muito certo essa aqui, vai, pô. Quando chega na hora você vê que não é aquela questão, né? Aí já colocaram ali, ó, os 5 eixos na educação física, mas tem que ver se algum aí não se encaixa, hein? Tá bom? Tá ali, ó, a Júlia, né? Colocou ali, ó, letra A, colocou a questão 2, né? Jogos, esporte, luta, ginástica e dança. Será que é isso? Né? Vamos saber já. Tá? Vamos ver, ó, letra A, letra C, ó, o Wendel colocou ali que de repente poderia ser a letra C. Será que é a letra C, Wendel? Vamos ver, ó, né? A Mirella ali também colocou letra D de dado. Será que é a letra D? Né? Como eu falei, o enunciado ele é bem grande. Às vezes as pessoas podem, quando chega já no final, de repente já se perdeu no início, né? Mas a grande maioria aí está acreditando, né, que é a letra A, a questão a resposta da primeira. E que na segunda, ó, ali, ó, a Adriel, né, colocou, ó, é a letra E. E pois a capoeira não teve influência dos indígenas. Nós vamos ver aí, bacana a sua resposta, tá? Tá de parabéns, né? É um questionamento que nós vamos ver com certeza aí se está correto ou não. Então, vamos lá, vamos fazer o comentário aí rapidamente das duas questões. Então, ó, a questão 1, o Brasil tem características culturais embasadas na miscigenação de raças, né, e etnias que influenciam as manifestações do movimento, como, por exemplo, né, a capoeira, genuinamente brasileira e criada pelos escravos indígenas e africanos, como forma de expressão de liberdade e comunicação, né? Então, assim, na época da escravidão aí, não eram só os africanos que eram escravos, gente, eram os índios também, e aí faziam parte também dessa expressão aí cultural através da capoeira, né? Que a capoeira, ela é uma dança, mas também é considerada uma luta. Ela só não faz parte de competições ainda, mas com certeza daqui a alguns anos, quando ela tiver sido disseminada em todo o mundo, aí que ela vai poder entrar como se fosse uma luta aí olímpica, tá? E aí nós temos que ver o seguinte, ó, nem todo mundo sabe que a capoeira nasceu durante a época da escravidão, não é isso? No Brasil. Pesquisas indicam que entre 3 e 5 milhões de africanos e indígenas, né,
foram traficados para trabalhar à força, principalmente na agricultura. Né? E aí era um meio deles se defenderem ou jogavam a capoeira para que os senhores lá, né, os donos das fazendas, olha, não, eles estão lutando, estão treinando, eles estão dançando, que parece muito com uma dança, mas a capoeira é uma luta aí e bem, né, perigosa para quem sabe jogar bem, né? Então tá ali, ó, traficados para trabalhar à força, principalmente na agricultura, mineração ou em serviço doméstico. A capoeira era, nessa época, uma forma de luta e resistência dos escravos, né? Estes proibidos de praticar qualquer tipo de luta. Então, quem não conhecia, naquela época não tinha muito conhecimento, que era algo novo, né, trazido pelos escravos, pensava que era uma dança, e não era uma dança, ok? Tá bom? E a questão de número 2, tá aí, ó. O movimento é o grande objeto de estudo da educação física e cabe a ela oportunizar às pessoas o conhecimento da cultura corporal. Nesse sentido, defina as 5 manifestações da cultura corporal de movimento. É uma resposta subjetiva, né? Mas todos vocês aí colocaram os 5 eixos direitinho, tá bom? Obrigado aí pela participação de vocês aí no chat, tá? Até a próxima aula.